Olá, bom dia, bom dia. Hoje teremos mais uma live para tratar de assuntos relacionados à liderança que nos dão suporte para enfrentar esses momentos de grandes oportunidades, né? Uma crise sem precedentes, mas toda crise também gera oportunidades, né? Então vamos lá, aguardando o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Teremos hoje uma convidada de grande experiência, de atuação na área de treinamento, de orientação e de preparação de equipes de liderança, né? E eu estou certa que ela muito contribuirá com o tema nesse dia, amanhã e na quinta-feira, né? Nós teremos 3 dias de live para tratar de uma forma mais completa sobre o assunto. Vamos lá, Cristine. Bom dia, amigo do Quarto RI de Maringá. Obrigada pelo apoio, pela presença. Professor Gustavo, tudo bem? Vamos lá, quanta gente bacana entrando. Estou vendo vários colegas, a Graça. Um abraço, Graça. Nossa parceira do PQTA. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Em instantes nós teremos a Cristine aqui conosco. A Cristine Vamos ver, a Cristine está chegando, nossa convidada de hoje. Bom dia, Cristine, Olá, como você está? bom dia, tudo bem? Tudo. Vamos para essa experiência aqui, né? Não é a nossa área específica, mas vale a pena, né? A gente se aventurar para levar uma mensagem positiva nesse momento, né, Cristine? Com certeza. Vamos usar da tecnologia aí para a gente se aproximar, né, de muita Isso. gente. Eu gostaria de te apresentar assim, com breves palavras e depois passar para que você mesma possa falar sobre sua experiência, tá, Cristine? Tá A ok. Cristine Guimarães Nunes de Biasi é administradora de empresas pela PUC de Minas Gerais, é especialista em liderança feminina, é especialista em neurociência e comportamento pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em pedagogia empresarial, com ênfase em recursos humanos, pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Minas Gerais. Estou vendo que o seu currículo aqui é bastante extenso, eu gostaria que você me falasse um pouco dos outros cursos que você tem e a ênfase desse trabalho que você desenvolve como especialista e também na área de preparação, né, de líderes. Certo. Bom, eu comecei 20 anos atrás e treinando líderes, né, e equipes já desde do início. Antigamente, aquele treinamento presencial mesmo, tradicional. Sim, E ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu precisaria trabalhar com esses líderes em algumas questões. A questão da liderança, ela não é só conhecimento, né? Então, eu fui percebendo que eu precisaria trabalhar num nível mais profundo. E foi quando eu me envolvi com o coaching, né? Há 10 anos atrás, já, mais de 10 anos. E porque com o coaching a gente consegue trabalhar diretamente com as equipes, né? Que a gente quer desenvolver, com aqueles líderes, e ter um impacto mais rápido e mais profundo, né? Porque a gente trabalha no conhecimento e nas habilidades e nos comportamentos. E então eu continuei trabalhando, né, com o desenvolvimento de liderança e equipes, mas associando a
uma outra técnica, né? Que dava profundidade ao trabalho quando necessário. E aí, nessa época, eu fiz várias, né, formações em coaching. Uma delas, que acho que é a principal, que foi o The Inner Game, que é uma metodologia de coaching desenvolvida pelo precursor do coaching no mundo, né? Que foi quem criou o coaching lá na década ainda de 70, e que é o Tim Gallwey, que trabalhou na época naquelas empresas todas lá do Vale do Silício, né? A Apple estava começando, na GE, na Coca-Cola, né? Na Apple ele trabalhou com a equipe que desenvolveu essa parte do touch, né? Do celular. Graças a essa equipe estamos aqui hoje. Verdade. Então, e ele tem uma metodologia muito bacana mesmo. Ele fala que a gente é que aprende. Então, você não precisa de uma pessoa para te ensinar. Se você começar a observar os seus insights, você vai aprender de forma mais efetiva e mais rápida. E isso, de fato, acontece, né? Com todas as coisas e com a liderança. A gente só precisa de método, que a gente vai falar na quinta-feira, né? Então, só para o público que está entrando ter ciência, né? Nós estamos com algumas ações sendo desenvolvidas pela Noreg BR, por meio da sua diretoria da qualidade, consistentes em levar conhecimento aos notários e registradores brasileiros para que possam, nesse momento de crise e oportunidade, alavancar suas equipes, alavancar o próprio conhecimento, né? E com isso poder diagnosticar e planejar suas ações, porque, ao que parece, as autoridades sanitárias dizem isso, nós não teremos uma volta àquele normal que nós tínhamos antes do desencadeamento dessa crise da Covid-19, né? Então, a gente precisa estar preparado com um cenário a longo prazo, inclusive, né? E se diz que é algo sem precedente, pelo menos de 100 anos para cá, né? E aí, Cristine, nós entabulamos essas parcerias. A Upgrade, o seu trabalho é uma delas, né? Nós já tivemos duas ações, uma com a Chai e outra com a Registrando Sem Dúvidas, e depois dessas semanas teremos outras ações também, né? E hoje, o seu trabalho aqui, a sua fala vai ser, assim, extremamente útil, porque eu observei no seu currículo que você trabalhou com liderança, com treinamento, com preparo de equipes de empresas de grande porte, multinacionais, na área automobilística, né? E a área automobilística, é sabido que ela passou por várias tensões, né? Por várias crises, e numa conversa contigo, você me disse que atuou nesses períodos de crise, né? Eu queria, Cristine, que você pudesse nos falar sobre isso, mas eu queria também te passar alguns números que eu extraí da revista Cartório em Números, que é uma publicação da Noreg BR, né? Nós somos 13.267 cartórios no país. Estamos presentes assim, praticamente em todos os municípios e em praticamente todos os distritos do país, né? Nós empregamos de forma direta 80.361 pessoas. E empregamos de forma indireta e direta, juntos, mais de 125 mil pessoas. São números assim impressionantes e que, se comparados com a indústria automobilística, não deixam... Né? Então, tá até maior. A diferença que a gente poderia dizer, exatamente, os números são maiores. É que uma empresa de grande porte, uma multinacional, ela tem um gerenciamento que é disseminado para as várias filiais, etc. E aqui nós temos 13.267 cartórios, tá? Cada um com gerenciamento próprio.
né? Que é de responsabilidade do notário e do registrador. A experiência sua nessas empresas, nas indústrias automobilísticas, elas contribuiriam conosco de que forma, Cristina? O que você poderia nos dizer que é importante para nós, nesse momento? Cida, eu já trabalhei, assim, não só a indústria automobilística, eu tenho 20 anos, desde o início, que eu sou parceira da Universidade Corporativa da Fiat. Então, trabalhei com praticamente todas as empresas do grupo, né? Mas fora o setor automobilístico, eu já trabalhei com vários outros setores, né? Desde banco, outros tipos de indústria, prestadores de serviço, empresa que faz massa de alimento, até com o Minas Tênis Clube, né? Que aqui, quem é de Minas conhece bem, que além de ser um clube social, ele prepara atletas. Então, vamos dizer assim, é uma fábrica de atletas. Né? E que tem que apresentar alta performance, né? O tempo todo. Altíssima performance. E o que eu percebo? Não importa o que você faz. Se você presta um serviço, se você faz um carro, se você faz um registro de imóvel ou se você prepara um atleta para a Olimpíada. Não há, quando a gente está falando liderança, a gente está falando de visão, né? Visão do mercado, como que você, a sua empresa, a sua organização vão se adaptar a isso, o que você vai oferecer, como é que você vai se portar frente ao que está acontecendo no mundo, no geral, não só em momentos de crise, e lidar com pessoas, né? E aí não tem diferença. Tanto faz a finalidade, né? Você fazer um carro ou um registro de um imóvel. É igual, né? Quando você está falando de gestão, é a mesma coisa, né? Só a questão é o mercado que você está atuando e os processos, enfim, o tipo de trabalho ali que você faz para ter um resultado. Mas o como você conduz todo esse processo, as pessoas, os métodos para chegar num resultado é muito parecido para qualquer setor que seja, tá? Então, você não vai encontrar muita diferença para os cartórios para uma indústria automobilística. No final das contas, é todo mundo gente, né? Então, mas assim, nesse contexto, dizem os especialistas que poucas coisas são realmente importantes para o negócio, né? E dentre essas poucas coisas, nós teríamos três fatores preponderantes para obter resultados, né? Nós teríamos a liderança, o conhecimento técnico e o método. As nossas lives vão tratar exatamente sobre isso, né? Nós começamos todas elas com ênfase na liderança para resultados, né? Diante disso que você está falando, não importa o tipo de organização, se é uma empresa, se é o governo, se é uma escola, se é uma fundação, se é um cartório, essas três frentes elas têm que ser cultivadas constantemente, né? Liderança, conhecimento e método, né? Visando garantir o crescimento. Então, entre esses três fatores, tá? A gente pode dizer que a liderança é o fator mais importante? Sem dúvida, assim, não que os outros não sejam, né? Porque sem método e sem processo você vai ter dificuldades também. Mas o Falcone, né, que você com certeza conhece muito bem aí, que é uma das referências, talvez a maior referência, né, no Brasil, pelo menos na qualidade, né? Ele fala que liderança é 70% do resultado. Porque processo, se o líder não está muito ligado ali no processo ou o método, às vezes você tem uma pessoa na equipe que cobre esse gap e as coisas conseguem ir de uma forma produtiva, né? Embora que, claro, que se o líder está ligado em todo esse processo é muito melhor. Mas liderança, se o líder não está liderando de forma adequada, não tem quem vá ocupar esse gap, né? Então não tem jeito. O líder precisa liderar. Então é por isso que você disse que o líder é tão essencial quanto gel e máscaras nesse momento, Cristina?
Você fez um chamamento dizendo que o líder é tão essencial quanto gel e máscara nesse momento. Nesse momento. Me fale sobre isso. Em todos os momentos. Em todos os momentos, o líder é essencial. Nesse, mais ainda. Por quê? Vou fazer uma análise do que está acontecendo com as pessoas, com o mercado, para a gente chegar lá no porquê que o líder é tão essencial assim, em especial nesse momento. Pensa o seguinte, todos nós mudamos a nossa rotina completamente, de repente, né? Então, um dado interessante que eu estava vendo outro dia numa live é que o consumo subiu absurdamente de 3 produtos, né? O álcool gel, as máscaras e não sei se você vai ter ideia de qual seria o terceiro. Não. Todo mundo vai ficar surpreso. Máquina de pão. Sabe aquelas máquina de pão. Eu, inclusive, comprei uma e achei que eu era a única pessoa que tinha tido essa ideia. Aparentemente, não fui. Eu, na verdade, achei que fosse os vendedores de vinho, viu? De vinho e de cerveja. Vinho também. Outro dia eu vi que subiu 200% as vendas de vinho, né? Mas máquina de pão. Né? Então, assim, para pegar assim, o hábito mais básico que todo mundo tem, o pãozinho da manhã, né? Mudou, a gente não tem mais jeito de sair lá na padaria e comprar todo dia, é uma mão de obra, né? Então, o que acontece? Todos os hábitos, praticamente, de todo mundo ao mesmo tempo, não é assim, fui numa cidade ou fui só eu na minha família que estamos passando por uma situação, não. Todo mundo, no mundo inteiro, né? Teve mudanças muito significativas dos hábitos mais básicos aos mais complexos, que é a gente conseguir agora trabalhar de home office, quem ainda não conseguia fazer isso, toda a dinâmica da família, quem tem filho, as crianças no computador, tendo aula, você tem que trabalhar, aquela confusão toda. Muito bem. O nosso cérebro estabelece hábitos e rotinas. Por quê? Né? Já parou para pensar nisso? Por que a gente tem hábitos que a gente faz automaticamente, né? Porque o nosso cérebro precisa economizar energia. Então, tem certas coisas que ele vê que dá certo, então ele já coloca, não é nem no mesmo lugar que é a memória, tá? É numa outra parte do cérebro que são processados os hábitos. Então, o que acontece? O hábito é algo que você faz automaticamente sem pensar. Então, você gasta menos energia para fazer isso, ok? Agora, imagina... Chamado entrar no automático. Isso, é o nosso piloto automático. Você acorda, vai lá, come a mesma coisa que você está acostumado, no mesmo horário, pega o carro, vai, faz a sua rotina. Muito bem, agora você imagina o quanto o nosso cérebro está sobrecarregado nesse momento, tendo que rever todas essas rotinas que já estavam estabelecidas. E o nosso cérebro leva na faixa de 2 meses para estabelecer novas rotinas, tá? Algumas são mais simples e a gente rapidamente estabelece, outras mais complexas, a gente vai demorar 2 meses ou até mais, né? Então, a gente está em pleno processo disso. Quando terminar a quarentena, a gente vai ter que reavaliar novamente, porque a rotina vai mudar e não vai voltar ao que era antes. Então, olha quantas mudanças de hábito que sobrecarregam o nosso cérebro. Então, a gente está gastando mais energia para tocar o nosso dia a dia, né? Não à toa, muitas pessoas, aumentou muito a procura por terapeutas, muita gente meditando, fazendo yoga, né? Para tentar se equilibrar, porque de fato estamos sobrecarregados. Junta-se a isso a questão básica que estimula o nosso estresse, que a gente está lidando com a insegurança, do que a gente fala das necessidades básicas, né? Que é da sua sobrevivência, literalmente, né? Com a questão do impacto na saúde desse vírus, e também pegando já o mercado com a sobrevivência do seu ganha-pão, do seu negócio, do seu emprego, seja lá como for. Então, soma-se essa questão dos hábitos, das rotinas, ao grande estresse
a que a gente está submetido, e a gente tem pessoas extremamente sobrecarregadas. Ótimo. E eu acredito que o empregador, como é o caso do notário registrador, você vê a quantidade de pessoas que a classe emprega diretamente, né? Então, o empregador ele ainda tem uma carga maior, que é Maior. justamente o pensar em como manter os empregos dos seus colaboradores, porque sabe que ali existe o colaborador, a figura do colaborador e mais a família do colaborador, né? Então, nesses momentos, a gente, além disso, tudo que você está falando, ainda tem esse aspecto para quem emprega, né, Cristina? Exatamente. Então, o líder ele tem que ter consciência, né, que essas pessoas, quando retornarem ao trabalho, né, e vai ser um retorno diferente, como você estava falando, né? Ontem eu estava vendo que na Itália os restaurantes estão retomando, né, que foi muito afetado. E eles estão testando possibilidades de ter placas de acrílico. Então, você vai estar sentado numa mesa com uma outra pessoa com placas de acrílico na sua lateral, te separando da pessoa com quem você está jantando, né? Imagina. É uma coisa inimaginável até um mês atrás, uma situação dessa, né? Então, os empregadores, os líderes, eles têm que saber que essas pessoas que estão voltando para o trabalho de alguma forma, primeiro, estão sobrecarregadas, né? E segundo, que além dessa carga de adaptação que a gente já está tendo, vai começar o ciclo novamente, né? Porque tudo que a gente já adaptou para a rotina agora da quarentena, voltamos a estaca zero, vamos ter que adaptar a uma nova rotina que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas com certeza vai envolver álcool gel por todos os lugares e máscara e tal, né? Entre outras coisas. Aí, juntando a isso, a gente pega o que está acontecendo no mercado, né? Na verdade, ninguém sabe o que é que vai... Não sabemos o que é que vai acontecer e como vai ser, né? A única coisa que a gente sabe é que teremos uma crise grande, né? Econômica. É a única, acho que é o único consenso, é a única coisa que dá para a gente ter, acho que praticamente certeza, infelizmente, né? E aí... Como que o líder... Sim, pode falar. E como que o líder deve lidar com esse cenário, Cristina? Isso. Aí a primeira coisa, né? Eu estava até estudando a questão dessas aceleradoras de startups, né? Que são empresas pequenas no início, né? Enfim, todos os economistas, o pessoal da área financeira, o que eles falam? Fluxo de caixa. Precisamos ter um controle de fluxo de caixa muito grande e muito de perto, né? Gerir o seu fluxo de caixa nesse momento é essencial. Por quê? A gente sabe que a gente vai ter... Eu falo que é um pouco parecido quando a gente vai para a praia e o mar está com muita onda, né? Quando vem uma onda na sua direção, o que você faz? Você mergulha, que a onda passa por cima de você e você não fica ali tão balançado com aquela turbulência. Então, esse momento de crise é a mesma coisa. As empresas todas vão ter que ter pegar um fôlego para dar uma mergulhada para ver se você não se desestabiliza tanto com essa onda que a gente sabe que está vindo e que vai vir, né? Então, a gente tem que ter fôlego financeiro. Fluxo de caixa, fazer menos com mais. Fazer mais com menos, não é o contrário. Fazer mais com menos. Que é o básico para toda crise, né? Então, isso envolve rever processo. Tem processo que às vezes não é eficiente, tem processo que é muito caro e que não dá um resultado tão expressivo como deveria, né? Tem processo que funcionam bem até hoje, mas que por um momento agora mais apertado vai ter que ser revisto. Enfim, então a gente vai ter que rever processo e vamos ter que rever métodos também, né? Aí vai somando tudo, tá? Então a gente falou que as pessoas já estão
sobrecarregados com as mudanças e estamos dizendo que vai vir mais mudança, né? E as pessoas vão ter que se adaptar a isso. Outra coisa, é necessário que o líder esteja atento a essa questão de que não vamos voltar ao que era antes, né? A gente vai precisar adaptar os processos. Então, não é só voltar e estabelecer a rotina que estava feita. A gente vai ter que criar uma nova mais eficiente. E quem que faz isso? O líder. Se o líder não estiver à frente disso tudo, puxando, dando a visão, né? Porque às vezes o que acontece, o líder, como está à frente do negócio, tem mais informações e nem sempre os funcionários têm todas as informações. Então, às vezes, a visão do líder ela é mais ampla. E se ele não passa para os funcionários dele essa visão mais ampla, para que eles possam se localizar, entender o que está acontecendo e trabalhar junto, né, fica muito difícil. Fica um líder lá na frente e os demais com uma visão muito limitada da coisa, né? E aí a gente não trabalha junto, não consegue trabalhar junto. Cristina, eu estou vendo que nós temos alguns participantes interagindo conosco. Doutor Alex Canzian, do RI de Londrina, a Bianca, do RI de Joinville, né? E eles trazem uma preocupação aqui, a Bianca colocou agora há pouco aqui, que a maior preocupação do notário, do registrador nesse momento, é em como manter as equipes se a gente não tiver a demanda de serviços que normalmente nós temos, né? E, assim, você está falando de liderança. E, às vezes, eu vejo que tem pessoas, e eu mesma, por algumas vezes, já pensei nisso, que o líder, ele nasce líder. Tá? Isso faz sentido? Ou é possível que a gente aprenda a ser líder? É mais do que possível, é necessário, né? Então assim, as pessoas que de repente acha que não tem aquele traquejo todo para liderar, ele pode aprender tranquilamente, como a gente está fazendo agora, né? Sim, e primeiro, é um paradigma isso, né? A gente tende a pensar que o líder é aquela pessoa carismática, que conversa com todo mundo, muito simpático, muito isso, que envolve as pessoas. E não é. Não, se a pessoa tem essa característica, ótimo, pode ajudar em muitos momentos, como em alguns pode atrapalhar também se ela não tem outras habilidades. Porque às vezes você tem aquela pessoa muito carismática, ela envolve todo mundo num primeiro momento, mas depois ele não consegue dar continuidade àquilo, né? E acaba atrapalhando e tirando a credibilidade. Mas pessoas mais reservadas podem ser líder tranquilamente, né? Tem um livro, inclusive, maravilhoso, que eu indico para quem tem a personalidade mais introspectiva, que chama O Poder dos Quietos, tá? Então, às vezes, a pessoa mais introspectiva, ela exerce a liderança tão bem quanto um que é mais extrovertido. Às vezes, até com mais consistência, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da frente é essa história de que só aquela pessoa muito falante, muito envolvente é que é líder. Não. Né? O que acontece é que essas pessoas às vezes são mais famosas, né? A gente conhece mais líderes como o Steve Jobs, que gostava de estar lá no palco e fazer os lançamentos. Agora, tem quantas outras empresas tão bem-sucedidas quanto a Apple, né? Que a gente nunca ouviu falar, a gente não sabe quem é o presidente, quem é o fundador e tal, né? Então, a primeira coisa é isso. Segundo, líder liderança envolve conhecimento, né? E envolve desenvolvimento de habilidade para a gente ter alguns comportamentos de liderança, né? Então, não é só a gente está falando aqui das empresas que tem que ter processo e tem que ter método. A liderança é a mesma coisa. Não basta só a gente ler um livro, porque aí você vai ter informação, você vai ter conhecimento. Mas e como que você vai botar aquilo em prática? Então, você pode falar para um líder assim, você como líder
precisa gerir as pessoas. A gente está falando aqui, né? Você precisa gerir as pessoas e passar uma visão para elas do que está acontecendo. Tá, ok. E aí, como é que eu faço isso? No meu dia a dia? Como, Cristine? Como? Isso nos Né? interessa, Cristine. Como fazermos isso? Pois é. Então, a liderança, ela é uma habilidade complexa, tá? Então, assim, não tem um momento na vida que você fala assim, ah, agora acabou, já sou um líder perfeito, não preciso aprender mais nada. É um aprendizado constante, né? Eu já trabalhei tanto com pessoas que estavam pela primeira vez, né, atuando como líder, como líderes maravilhosos que já estavam atuando há anos e anos, com muito sucesso, mas que sempre tem um comportamento, alguma coisa a ser aprimorada que precisa avançar, né? Então, isso é mais ou menos igual ser humano. A gente está sempre se aprimorando. E a liderança é assim também, né? Então, ele, além dele saber o que ele precisa fazer, ele precisa começar a exercitar isso, né? De uma forma com método e com processo, né? Que em 5 minutos aqui vai ser difícil eu falar. Mas uma coisa a gente precisa saber é o seguinte: hoje em dia está todo mundo muito ocupado, né? É muito e-mail, é muita reunião, é muita coisa. Se tem uma coisa que todo mundo... É um excesso de informação que a gente não consegue depurar tudo isso, né? De informação, de atividade, enfim. A maioria das pessoas está bastante sobrecarregada. Com isso, o que acontece? Muitos líderes deixaram de liderar, tá? Porque é muito importante a gente delegar, lógico, senão o líder não dá conta. Uma das prerrogativas da liderança é que você consiga obter resultado através da sua equipe, através de outras pessoas, né? Não se você está fazendo todo o trabalho, você não está liderando. Então, essa é a prerrogativa. Mas como chegar nesse ponto em que a pessoa está pronta para receber aquela tarefa? Então, é tarefa do líder preparar a equipe dele para que tenha essa autonomia. Com essa sobrecarga de trabalho, o que eu observo? Muitas vezes, e tem uma onda muito grande que é correta, né, de não se microgerenciar, deixa as pessoas colaborarem, deixa as pessoas proporem coisas. E isso é muito correto. Só que... Como que é esse termo? Eu não conhecia esse, microgerenciar. Microgerenciar. Então, é aquele líder que fica ali o tempo inteiro. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Tem que ser desse jeito aqui que eu falei que é desse jeito. Então, isso é o microgerenciar. Então, hoje em dia, até pela velocidade... Ou seja, é um líder centralizador. Mais centralizador, exatamente. Então, hoje em dia, o que é? Não, se você deixa a sua equipe participar e propor, quem vai ter provavelmente a melhor ideia de como melhorar o seu processo? Né? Vamos pegar um cartório. Quem vai ter a melhor ideia? Provavelmente não vai ser o líder. Porque provavelmente quem vai ter a melhor ideia vai ser a pessoa que está ali atuando todo dia naquele processo. É a pessoa que está ali todo dia falando com o cliente. Então aí já começa um desafio, né, para o notário, para o registrador, que se não for líder, ele precisa aprender a ser líder, né? Já que ele não conta com um aparato todo, é ele mesmo que emprega, é ele mesmo que tem que fazer o gerenciamento administrativo, mas isso não quer dizer que ele tenha que microgerenciar, seria isso? Isso. O ideal, então, é construir um perfil, é aprender a ser líder com um perfil que conceda autonomia à equipe, mas com direção. É isso, mais ou menos? Isso, autonomia é muito importante, mas tem um porém, que é onde muitas empresas estão caindo, estão errando, muitos líderes estão errando no momento, tá? Então, então eu não vou microgerenciar, toma aqui, você vai criar a solução, se vira, né? Ótimo. É o oposto daí. Isso, é o oposto. Só que quando você delega para uma pessoa que não está preparada, que ela não tem conhecimento necessário,
para realizar aquilo, ela não tem habilidade, ela não tem experiência, ou seja, ela não foi preparada, a chance de dessa pessoa fazer muita besteira é grande. Entende? Então, o líder ele tem que entender que as pessoas têm um processo de amadurecimento, tá? A gente tem uma curva de aprendizagem. Então, a pessoa entrou ontem lá no cartório, não dá para eu já falar assim, olha, se vira porque eu não microgerencio. Entende? Porque a chance dessa pessoa fazer muita coisa errada é grande. E segundo, se você deixa ela solta também, ela demora muito mais tempo nessa curva de aprendizagem. Muito mais tempo. Ela vai ter que errar, não sei o quê, errou 10 mil vezes. Então, se você passa uma direção e prepara essa pessoa, então, o que a gente está falando? Não é 100% das situações que você tem que fazer uma grande delegação e nem 100% das situações que você, em algumas situações, pode ser necessário microgerenciar, né? Se é uma tarefa que se der errado, sei lá, as consequências são terríveis, dá um negócio muito grave se der errado. É naturalmente uma tarefa que o líder vai precisar acompanhar mais de perto, até ele ter certeza que aquela pessoa responsável por aquilo domina aquilo melhor do que ele, que não vai ter problema, né? E mesmo assim ainda é uma atividade que é preciso atenção do líder. Não de microgerenciar quando a pessoa já estiver pronta para receber aquela délega, né? Mas são coisas sempre para a gente ficar atento. Então, a gente fala o seguinte, tem o tipo de liderança e o nível de delegação adequado para cada situação e para o nível de maturidade que cada funcionário tem. Né? Cristine, isso que você está falando me fez lembrar de algo. Eu já cometi alguns erros, assim, sabe, na atividade, eu estou falando na escolha dos meus líderes, né? Para os quais eu iria liderar. Significa que eu também não estava preparada para a liderança, né? É uma coisa contínua, etc. Mas qual foi o meu erro exatamente? Não que a pessoa não tivesse habilidades, ela tinha habilidades técnicas, tá? Assim, de muita qualidade para o serviço jurídico, para a prestação do serviço, para a nossa atividade fim. E aí eu acabei, por vezes, pegando as melhores pessoas que eu tinha para essa parte técnica e atribuindo o cargo de liderança. E percebi que as pessoas elas deixaram, inclusive, de ter a produtividade que elas apresentavam no cargo técnico, por quê? Por mais que se fornecesse informações, cursos preparatórios para exercer a liderança, não era bem aquilo que elas esperavam, sabe? Quer dizer, elas não se sentiram à vontade. Eu percebi que foi erro da minha parte. E aí, por vezes, eu já tive condições de delegar para líderes que cresceram dentro da organização e que tinham essa respeitabilidade por todos, né? Mesmo não tendo todo o conhecimento técnico de outros. Isso tem a ver também, ou eu que não entendi? Não tem a ver? Não tem. Isso é clássico, né? Acontece direto. Porque normalmente o que se faz? Eu preciso de um líder. Aí você olha e fala, quem é a melhor pessoa que faz o trabalho melhor? Né? O mais especialista nisso, que tem mais conhecimento. Essa pessoa. Normalmente essa pessoa é promovida à liderança. E aí o que a gente tem que saber é o seguinte, uma coisa é você executar uma tarefa. E aí a gente está falando da maturidade, então aquela pessoa era uma pessoa de alta maturidade na execução da tarefa, tá? Só que liderança é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com executar a tarefa. Entende? É isso que às vezes a gente esquece. O trabalho do líder não é mais executar a tarefa. O trabalho do líder é ele conseguir que outras pessoas, agora a equipe dele, façam tão bem quanto ele fazia aquela tarefa.
Então, é a mesma coisa de você pegar um padeiro e falar para ele que agora ele vai passar a trabalhar na churrasqueira e achar que porque ele era um bom padeiro, ele vai ser um bom churrasqueiro. Provavelmente ele vai queimar a carne inteira, né? Lógico que o conhecimento prévio que ele tinha lá de fazer pão vai ajudar ele a fazer churrasco. Vai talvez fazer com que ele ganhe uma maturidade mais rápido. Mas se ele não tiver treinamento, e muitas vezes, e mais do que treinamento, tá? É aquilo que eu falei, não adianta só eu ter conhecimento. Porque às vezes eu dou um treinamento que ele tem conhecimento. Ah, ser líder é isso, aquilo, tem esse estilo, aquele outro estilo de liderança, tem isso, tem aquilo. Outra coisa é ele ter um método, ele saber como é que ele vai aplicar isso no dia a dia dele. Tá? Que muitas vezes ele não tem. Então, eu me lembro até hoje daquele livro Inteligência Emocional, que é um livro excelente, né? Que foi uma quebra de paradigmas, porque mostrou... Mais uma indicação para nós, então, né? É um livro antigo, mas que na época, ele já deve ter uns 20 anos, provavelmente. Não, talvez menos, 15. Mas, enfim, na época foi uma quebra de paradigma, porque se achava que o resultado vinha só de processos, de métodos e tal. E aí esse livro mostra que existe uma parte que é emocional aqui no nosso cérebro que influencia nos nossos resultados, né? Então, e isso é uma outra coisa interessante também. Às vezes, você falou assim, aí eu promovi a pessoa... e não era bem o que ela esperava e tal, e ela acabou não tendo uma boa atuação como líder. Então, a gente não sabe se a pessoa ficou nervosa, né? A gente tende a banalizar essa questão da liderança. Tem até um caso que eu estava lendo outro dia no livro do Falcone, sobre a Brahma. Eles falando que eles estavam com um caso... de várias fábricas onde o turnover estava num nível absurdo, de 30% a 40%. Quando o razoável, né, o indicado, que seria considerado natural, é 4%. Né? Então, 10 vezes mais do que o que seria razoável. E aí, eles começaram a pesquisar para ver o que estava acontecendo naquelas unidades onde o turnover estava tão alto. E fizeram uma equipe para entrevistar todo mundo nas empresas, nas fábricas, e compararam com as unidades onde o nível de turnover estava adequado e tal, e chegaram à conclusão que qual era o problema dessas fábricas que estavam com o turnover muito alto? Liderança. Os líderes não estavam sabendo fazer o que era básico de liderança. E aí... E isso a gente vê isso muito em pesquisa, né? A falha da liderança está diretamente ligada, às vezes, a um turnover alto, clima de trabalho ruim, né? E isso tudo acaba afetando o resultado. Tem uma pesquisa que estava mostrando que líderes eficazes, né? Acabam tendo clientes 2 vezes mais satisfeitos, até a lucratividade daquela organização acaba sendo maior quando os líderes atuam de forma adequada. E aí, o que o gestor da Brahma falou? Falou, gente, a gente nunca tinha pensado nisso. A gente achou que liderança era uma coisa assim, normal, que a pessoa aprendia fazendo normalmente, né? Então é bem isso é muito comum de acontecer. A gente se esquecer que o trabalho do líder é completamente diferente do executar. E ele precisa, sim, se preparar e precisa ter método para que ele possa fazer isso de uma forma eficaz, né? Agora, deixa eu te dar um dado que é preocupante dentro disso. Nos Estados Unidos, praticamente 50% das pessoas não são treinadas para ser líderes. Eu imagino que aqui no Brasil esse índice deve ser maior. Né? Principalmente, às vezes, nas organizações menores, que às vezes é mais difícil você fazer esse investimento. Né? E aí, esses líderes que não são preparados, eles levam pelo menos 2 anos atuando abaixo do que seria necessário. Pelo menos 2 anos. Tá? Porque alguns, dentro desses 2 anos, vão aprender na tentativa e erro, né? Mas vão levar muito mais tempo.
alguns não vão aprender dentro desses 2 anos. E aí você começa a ter realmente, e isso é muito comum, muitas vezes que eu vou para uma empresa e existe alguma questão com clima, com desempenho da equipe, uma série de coisas, pode olhar que a liderança tem que atuar. Se a liderança não atua, não se resolve o problema. Eu nunca faço um coaching com uma equipe sem que eu tenha um coaching junto com o líder também. Porque a solução, muitas vezes, o problema vem do líder, não culpabilizando o líder não, tá, gente? No sentido de que precisa, às vezes, aprimorar algum aspecto ali da liderança dele. Não é nem que ele é um líder ruim. Às vezes, em vários aspectos, ele performa maravilhosamente bem. E num aspectozinho ali, está tendo um impacto grande dentro da empresa. Eu fui fazendo umas anotações aqui enquanto você falava e eu percebi que você falou do turnover, falou do conhecimento e falou da experiência, tá? E que para você ter, demora um tempo para você ter um profissional, seja técnico, seja na área de os líderes, digamos assim, cartório, demora um tempinho, assim como demora em outras empresas. E eu estou vendo assim vários colegas falando justamente dessa preocupação aqui no feedback que estão nos dando com a equipe, né? E a gente teve uma medida provisória do governo federal que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho, a gente tem também essa preocupação com a demanda, e se não tiver demanda, a gente provavelmente teria que dispensar, etc. Talvez isso, por termos uma legislação, se bem que ela está sendo questionada, talvez isso fosse a medida mais rápida a ser adotada, mas pelo que você está falando, talvez não seja a melhor nesse momento, né? É preciso primeiro conhecer, saber do fluxo de caixa, né? É preciso oportunizar a participação de todos, né? E talvez ter uma decisão, uma tomada de decisão que não seja para essa que, no primeiro momento, pareça ser a mais fácil. Porque depois a tendência é voltar, né? A gente está em crise, mas no momento essa crise vai passar. E se a gente demora de 2 a 3 anos para ter um profissional com habilidade, que dilema que a gente está nesse momento, não é, Cristine? Realmente, assim, a primeira coisa que as pessoas pensam, né, no momento de crise, vamos reduzir a equipe. Né? Muitas pessoas pensam dessa forma. É uma forma de você equilibrar o seu fluxo de caixa? Certamente que é, né? Agora, o que você precisa pensar? Justamente isso. Porque a gente... Lembra que a gente vai mergulhar para a onda passar por cima? A hora que a onda passar, a gente vai voltar para a superfície. E o mercado vai acelerar e as demandas vão acelerar. Então, provavelmente, as construtoras vão voltar a construir, vai ter que registrar imóvel, vai ter que, entre outras coisas, que os cartórios trabalham. E aí você reduziu a sua equipe. Olha o tempo que você vai demorar para poder acompanhar a velocidade do mercado, porque aí você vai ter que começar aquele treinamento, aquele desenvolvimento todo de novo. Você vai ter certamente problema com qualidade de prestação de serviço e coisa e tal, porque a sua equipe, lembra, a maturidade dela voltou lá para o início. Então você tem uma curva de aprendizado aí que você vai ter que trabalhar com essa equipe. Então, se por um lado é uma forma mais rápida de você equilibrar o fluxo de caixa, você tem que saber que lá na frente, a hora que a economia começar a girar, você vai ter uma capacidade de resposta mais lenta também, né? Pela curva de aprendizado dessa equipe. Então, é o pensar nesse equilíbrio, né? Na necessidade, sim, de ter um fôlego financeiro para passar por esses momentos que a gente sabe que pode ser que a demanda caia, sim, mas também saber que você não ter fôlego para responder quando você tiver demanda também é uma coisa que não é desejável. Então, cada um tem que pensar aí o equilíbrio. E além da demora para você, né, capacitar as pessoas de novo, isso custa dinheiro.
Você fazer um processo de seleção, de contratação, de treinamento, de tudo isso, custa dinheiro também, custa caro você contratar pessoas e treinar e desenvolver. Né? Então, quando você pega uma pessoa que já está num nível de maturidade, dispensa, você está também desperdiçando, né? Vamos dizer assim, aquele dinheiro que você investiu naquela pessoa e mais à frente você vai ter que investir isso tudo de novo. Então, são fatores aí para a gente pensar dentro dessa decisão. Né? Então, e você trouxe uma estatística bem preocupante, assim, lá dos Estados Unidos, que já tem, de certa forma, uma cultura de qualidade, uma cultura de excelência, né? No Brasil, a gente ainda está engatinhando nisso, né? Assim, em alguns setores, há uma cultura de qualidade já implantada, né, no Brasil. Em outros setores, é uma labuta constante, né? Eu falei para você da quantidade de cartórios que a gente tem no Brasil, que são 13.268 na data em que foi feita a pesquisa para essa revista Cartórios e Números da Noreg-BR, né? Pode ser que a gente tenha tido algum aumento nesse número, né? Mas é um segmento que ainda não tem a cultura da qualidade implantada, consolidada, né? E o trabalho da Diretoria da Qualidade, da Noreg-BR, é exatamente esse, é disseminar que a cultura da qualidade, a cultura da excelência tem que se fazer presente, tem que se consolidar no nosso meio, Cristina. E a gente vai chegando, o Instagram ele derruba a gente com uma hora de live, né? Eu queria, me voltando para essa preocupação com o horário, eu queria que você nos dissesse assim, o que o líder precisa fazer exatamente nesse momento, tá? Principalmente o líder do nosso segmento, o notário, o registrador ou os colaboradores dele que atuam com a liderança, o que nós precisamos fazer nesse momento? Nos preparar com conhecimento, desenvolver habilidades, isso tudo, mas nos fale de que maneira efetivamente a gente pode desenvolver essas habilidades. Travou? Voltou? Voltou. Me ouviu, Cristina? Ouvi. O que acontece? Igual eu te falei no início. Com esses anos todos que eu estou trabalhando com muitas equipes e muitos líderes, muito de perto, né? O que eu acabei percebendo? São sempre os mesmos fatores. Quando tem algum problema ou quando você está precisando dar um salto quantitativo, qualitativo grande e a coisa não está indo, seja lá qual seja o desafio, são sempre os mesmos fatores que a gente precisa estar atento de liderança. Né? São os fatores básicos, são aquela coisa básica. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa super sofisticada em outras áreas ali da atuação dela, e às vezes acaba esquecendo daquele basiquinho, né? O que é o basiquinho da liderança? É você saber desenvolver a sua equipe, tá? Fazer uma leitura dessa curva de aprendizado, se a pessoa já tem a maturidade necessária para que nível de delegação e você fazer a delegação de forma correta. Você está atento, porque esse desenvolvimento do seu funcionário é constante. Então, aquela equipe dos sonhos, né? Que todo mundo é maduro, que você entrega o trabalho e ele sai maravilhosamente bem, dentro do prazo, sem problema, sonho de todo mundo, né? Esse sonho, ele é atingível através de um trabalho constante de liderança. Sem isso, você não vai ter a sua equipe dos sonhos. E mesmo quando você tem a sua equipe dos sonhos, várias coisas acontecem que voltam com essa equipe lá para o início. Então, trocou um membro da equipe. Essa equipe vai voltar lá para o início do nível de maturidade. Vai ganhar maturidade rapidamente, porque eles já tinham um método de trabalho em processo. Então, quando volta, você como líder tem que estar atento novamente. Agora,
que estamos tendo essa mudança gigantesca que eu comecei a falar no início, de hábitos e tudo, de mercado, o que vai acontecer com todo mundo? Você tem que saber que mesmo que você já tinha a equipe dos sonhos antes da crise, a sua equipe necessariamente, por todas essas mudanças, vai voltar lá no início de maturidade. Você, como líder, vai ter que acompanhar de perto esse desenvolvimento até você entender que eles já estão novamente no nível de maturidade mais alto. Então, isso é o básico. Fora isso, a gente entender também a questão da motivação. Porque não é só o conhecimento, a habilidade, a experiência que determina o resultado e a qualidade do trabalho de uma pessoa. Às vezes você vê pessoas super experientes, que você sabe que ela sabe fazer o trabalho, mas ela te entrega com erros de iniciante. O que explica isso? A motivação. Então, a gente precisa saber entender também, ler a motivação das pessoas, o que está acontecendo com essa pessoa, saber intervir, motivar, envolver, né? E tudo isso a gente tem um método que né, até falando a gente, da parceria aí com a Noreg, de um curso, né? Eu peguei tudo isso que é o básico, que eu vejo que é o que resolve, e que se a gente não faz o básico, não adianta a gente querer fazer o que está mais para frente, e fiz um curso que chama Liderança Essencial, porque né, nesses últimos 10 anos eu fui vendo e falei assim, gente, é sempre a mesma coisa, a chave, a solução está sempre no mesmo lugar. Então foi isso tudo que eu peguei, coloquei lá no Liderança Essencial, não só os conceitos, as coisas todas que a gente precisa saber, mas também um método para que a pessoa possa aplicar no dia a dia e fazer o básico ali da gestão dela, que é o que vai dar resultado e que vai evitar problemas, né? Então é esse o treinamento que a gente está trazendo, esse primeiro, nessa parceria aí com a Noreg, né? Que para esse momento... São dois treinamentos, né, Cristina? Eu já fiz um, que é um treinamento gratuito para todos os colegas que estão nos assistindo. Nossas parcerias implicavam em fornecer, enfim, algum serviço, algum curso de forma gratuita para permitir que todos os notários e registradores pudessem ter acesso, não só aqueles que no momento estiverem em condições de claro, gastar grandes quantias, né? Claro. Então, e também, além do gratuito, nós temos um outro que não é gratuito, mas que não é oneroso para a parte, né? Isso está sendo um requisito para a gente entabular parcerias, né? Além desses dois requisitos, a qualidade dos parceiros também, né? Claro. Uma coisa bacana da tecnologia, né? O que é? Porque o que encarecia muito o treinamento das pessoas? Porque você depende de um consultor, ele tinha que viajar, ele tinha que se deslocar até o seu local. Às vezes, na sua organização, no seu cartório, você não tinha uma sala adequada, aí você tinha que alugar, aí tinha que fazer lanche, aí não sei o quê, tinha hotel para o consultor, né? Passagem de ônibus, de avião, seja do que for. Então, isso tudo encarecia muito. Hoje em dia, a gente tem essa questão da tecnologia, né? Que facilita demais e consegue tornar esses treinamentos baratos e acessíveis para absolutamente todo mundo, né? Isso, quando a gente fala do treinamento online, a principal vantagem é que esse conhecimento chega para todo mundo de uma forma que não é onerosa, né? Então, a gente tem dois treinamentos. Um que é o Liderando na Crise, que foi um curso que eu produzi assim rapidamente em uma semana. No início. Ele está disponível ainda para nós, né? Tá disponível, está permanentemente disponível. As pessoas podem se inscrever e fazer gratuitamente, que é justamente algumas orientações a respeito dessa coisa da sobrevivência e de alguns estados mentais e de mindsets que são necessários para o líder nesse momento, para ele conseguir fazer todo o resto, né? Cristina vai encerrar em 23 segundos, Cristina. Tá. Dê o seu recado final e amanhã nós voltamos, né, querida? Isso aí. Falando sobre conhecimento técnico, né? Isso.
E o outro curso que é o Liderança Essencial, que é onde tem esse processo, esse método, com tudo que é básico que eu vejo